Alô, foi da DGE. Eu sou o professor Rodrigo Bione, da equipe de História. Sou o professor Rodrigo Pessoa, também da equipe de História. Estamos aqui para comentar a prova de hoje, da segunda fase da COVEST. Foi uma prova que inicialmente podemos dizer que foi bem dividida, 8 questões tratando do Brasil, 8 questões de História Geral, que tem alguns acertos, como ao contrário da UPS, valorizou a questão da história de Pernambuco. Vamos falar um pouquinho mais sobre uma questão da urbanização de Recife daqui a pouco. Mas também que sentimos falta da presença de cultura, artes e questões do tipo. Foi uma prova muito política, uma prova muito de questões mais políticas, sociais e muito pouco de cultura. De fato. Agora, uma coisa que, na verdade, a gente poderia dizer que nenhuma surpresa foi para o aluno esperar é questões como a introdução à história. A questão aí, a primeira questão que pedia sobre a nova história, qualquer uma dessas, na verdade, nova história, história positivista, história marxista, já eram questões esperadas. Um fato também interessante de ocorrido na prova, a repetição, em relação ao assunto. Por exemplo, a questão número 5 da prova, a questão da descolonização da Índia, a questão de Gandhi. Então, caiu na prova do Enem e repetiu-se também na prova agora, também da segunda fase da COVEST. Interessante também observar, em nossos plantões e nossos trabalho na rádio e tudo mais, nos nossos debates, realmente era de se esperar uma questão já sobre as revoltas ocorridas em Pernambuco. Então, uma fera aí, com certeza, se deu bem na prova, sendo contemplado, poderia ter sido contemplada qualquer uma, mas geralmente é aquela esperada, de Revolução de 1817, como também poderia ter sido a da Confederação do Equador. Sobre revoltas, podemos dizer assim, que um ponto negativo foi o fato na questão das revoltas do começo da República. Eles enfatizaram, em geral foi uma questão bem feita, mas teve um detalhe que chamou nossa atenção, que foi uma espécie de pegadinha com uma data que, inclusive, muito aproximada da data real, uma questão de 2 anos, que colocou uma questão falsa e que muitas vezes o fera que sabia a questão pode ter sido pego por um detalhe tão pequeno que, se fosse uma data mais distante, um novo período histórico, faria mais sentido até você perguntar. Exatamente. A questão pediu o quê? 900 e a questão era de 1910? A resposta dava com 1912. Então, muito pouco para uma prova, poderia se abordar outra coisa e não ficar preso à data. Ainda assim, a prova ela deve ser elogiada. É uma prova de nível médio para difícil, como deve ser uma prova de segunda fase da Federal, e que foi um fato muito feliz eles terem trazido uma questão sobre o direito das mulheres, algo que foi bastante frisado em todas as nossas aulas, e que realmente é uma questão fundamental da nossa história contemporânea e tem que ser elogiado. Outro ponto positivo, inclusive a questão do direito das mulheres, a gente tem até o fato do voto, está completando 80 anos, o voto feminino no Brasil, que é realmente, se temos esse costume de elogiar datas, isso foi uma excelente escolha da banca. Uma questão que foi mais polêmica foi a questão número 13, sobre a urbanização do Recife. Sim. Que, nós da equipe de História consideramos que foi muito interessante eles trazerem uma questão sobre Recife. Interessantíssimo. Mas talvez o nível para uma primeira vez tenha sido muito elevado. Você saber detalhes sobre a ponte Pêncil da Caxangá talvez não seja o ideal. Se é para falar de ponte, por que não a ponte Maurício Nassau, com tanta importância na nossa história? A construção do Teatro Santa Isabel, a questão de Valtier, tudo muito bem, mas foi de um nível bastante elevado. Elogiamos que se traga essa questão, porque temos que pensar na nossa cidade, no momento que vivemos projetos polêmicos que estão em discussão, como o Novo Recife, é muito interessante e muito elogiável isso. Bom, tivemos também a questão que foi muito comentada sobre a ascensão da extrema-direita. Sim. Então eles puxaram a questão para o totalitarismo, para o nazismo e o fascismo, que talvez fosse mais interessante contextualizar com a atualidade, mas ainda assim é uma questão que foi bem trabalhada, uma questão que foi bem esperada até pela banca, foi bastante comentado. Um fato também que nos chamou a atenção é a questão a respeito sobre Luiz Gonzaga. A verdade, a questão não é sobre Luiz Gonzaga. Eles fizeram uma citação sobre o rei do Baião, falando sobre a questão do problema da seca, mas ligando com o processo imperial. Pensávamos, na verdade, a questão poderia ser abordada, poderia ter sido falado, já que nós tivemos aí o centenário de Luiz Gonzaga, que poderia ser desfocado, na verdade, sobre o próprio movimento, a própria cultura. Foi uma questão muito mais política. Sim. E realmente sem tanta contextualização com o Luiz Gonzaga, que seria um ótimo gancho para minimizar esse problema da falta de cultura na nossa prova de história. Exatamente. Um outro ponto
que esperávamos, já foi até comentado, mas que faltou, falamos, né, dos movimentos da Revolução 17, que foi muito interessante a comparação com outros movimentos, com a Revolução Praieira, com Mascates, mas talvez, pontos positivos em poucas palavras, tivemos uma amplitude boa, uma divisão da prova muito boa, questões de nível compatível com o que é esperado, mas faltou questões sobre arte, cultura, como falamos, e questões sobre a contemporaneidade, sobre atualidades mais recentes mesmo, a questão da crise internacional, a Primavera Árabe, os conflitos entre a Palestina e Israel, e temas do tipo. No caso, por exemplo, uma questão de grande elogio é a questão número 8, né, a questão sobre o movimento hippie, muito do elogio. Questão número 9 sobre as câmaras municipais, e essa questão, na verdade, se realmente nós podemos dizer que foi uma das mais difíceis da prova, de fato. Então, na verdade, nós entendemos que a prova, no seu contexto geral, contemplou os assuntos trabalhados realmente em sala de aula, né? Porém, com exceção dessa questão aí sobre o Novo Recife, de fato, né, algo que precisamos, inclusive, estudar mais, focar esses assuntos para que tenhamos conhecimento mais sobre a cidade do Recife, colocar isso também para o FERA, mas no demais, realmente, a prova contemplou. Para finalizar, dizemos que ficamos felizes com a prova que vimos e temos certeza que o trabalho feito vai ser compatível com o resultado que vai ser alcançado pelos nossos alunos. Então, esperamos agora o listão da FOVEST e comemoraremos juntos essa conquista que foi feita com tanto trabalho por nossos alunos FERA de GE.